Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Bom, o nosso curso é sobre treino de força para corredores. Então, qual que é a intenção, ou melhor, qual é o papel do treinador na hora de montar um plano ou organizar uma programação de treino para um corredor? É que ele alcance o objetivo dele. Então, alcançar o objetivo do corredor, é preciso montar um treinamento, é preciso organizar tudo para que ele chegue lá e chegue com saúde. Além de ser um momento que ele vai querer melhorar o rendimento, completar uma prova, o papel do profissional de educação física, do professor, enfim, do treinador, é fazer isso com um treinamento organizado para o objetivo do corredor, mantendo a saúde e a integridade desse corredor amador. Por quê? A principal característica de um corredor amador é que ele não tem dedicação exclusiva para a corrida. Ele tem que compartilhar e deve achar um espaço no pouco tempo que ele tem para treinar. Então ele vai compartilhar o tempo que ele tem com o aspecto profissional, com a rotina familiar, social, enfim. Então ele tem um tempo resumido, restrito para treinar e precisa achar uma solução eficiente para isso, para que ele complete esse objetivo, que ele chegue lá e chegue com saúde. O que a gente está vendo, o que é possível ver na realidade nossa, vamos dizer assim, na situação atual da corrida de rua, é que nós temos uma quantidade cada vez maior de praticantes, o que é muito bom. Existem eventos com cada vez mais participantes, então corridas de rua com milhares, algumas milhares, centenas, dezenas, enfim, dependendo de onde é, mas igual cada vez mais. Isso é muito bom, só que crescendo esse número também cresce o número de problemas relacionados à corrida. Problemas com corredores amadores com problemas crônicos de lesões ou frustração por não conseguir o resultado, mas dentro da prioridade, assim, numa sequência ameaçando a integridade, eu acho que a gente precisa parar e ver se realmente a corrida de rua tem corredores que buscam orientação profissional e também, da nossa parte, se o profissional de educação física está se qualificando para responder essa população, esse mercado que busca orientação. Então não basta procurar orientação, essa orientação também tem que ter qualidade e passa pela preparação através do treino de força, da própria corrida. Então é um erro comum buscar treinar o corredor e só prescrever corrida. Se eu prescrever só a corrida, eu vou deixar de atender as necessidades de preparação muscular, as articulações, eu não vou preparar o suporte, que é o treino complementar. Então, a corrida, o exercício da corrida, vamos falar do exercício da corrida, é um exercício bom de fazer, é simples, correr é uma atividade praticamente natural, é fácil de fazer, e essa facilidade, essa simplicidade acaba sendo um dos principais motivos para quem corre e não achar que não é necessário ter um treinador, ou que é só simplesmente correr, porque ele, conforme ele vai correndo, ele vai vendo seu resultado, então ele não vê a necessidade de preparação. Então o exercício ele é simples, mas também tem uma coisa, a corrida, o exercício, o correr, é das atividades que gera mais impacto no organismo. Cada passada, cada momento que eu tenho apoio durante a corrida é de 1,5 a 3 vezes o peso do corpo que eu suporto. Então, se eu dou impacto, eu tenho uma técnica ruim, eu vou ter 2,5, 3 vezes o peso. Então, a pessoa com 70 quilos vai ter 210 quilos, em termos gerais, de impacto. Então, se eu tenho todo esse estresse, se eu tenho uma orientação inadequada ou tenho volume, isso vai gerar um problema que é o que acaba tendo relação. Então, relacionando os corredores que têm uma rotina de corrida sem o equilíbrio de treino de força, de flexibilidade, enfim, sem complemento, acabam sendo comum isso aí. Então, pessoas que geram um tipo de lesão acabam sendo ou porque exageraram no volume de corrida ou porque não tiveram suporte. Então, nesse contexto, o esporte, a corrida de rua, ela precisa de uma orientação profissional para essa preparação amadora. Vamos dizer assim, a dedicação amadora é do corredor porque ele não tem dedicação para ficar só
correndo, mas a prescrição tem que ser profissional. Então, profissional não é só na questão de contratação. O corredor me paga e eu presto um serviço. Não é só isso. A relação tem que ser que realmente eu tenha que ter uma capacitação, procurar entender o esporte. Se eu não sou um profissional que trabalha, que tenha contato com a corrida e queira entrar nesse mercado, o que é? Eu procuro conhecer, faz parte do treinamento desportivo, conhecer a modalidade e ver o que precisa para a partir daí prescrever. E se eu já trabalho com corrida, eu busco novas ferramentas, procuro atualização. Então, o que eu comparto com vocês aqui é baseado nesse, vamos dizer, mais de 24, 25 anos como corredor e ciclista amador, enfim, esportista amador, atleta amador. E em 2008, quando me formei, me graduei em Educação Física e a partir daí fiz a especialização e os outros cursos, eu comecei a entender e a complementar pontos de vista do corredor, no nosso caso aqui sobre o curso de corrida, sobre o corredor amador, que tem uma necessidade, tem uma vontade, então o conteúdo que eu apresento acaba sendo tanto do ponto de vista do corredor amador quanto do profissional. Então, o objetivo geral dessa sequência de cursos que eu estou colocando na plataforma é aproximar a teoria do treinamento desportivo da prática do esporte amador, tanto na prescrição quanto vamos dizer assim, na participação do esportista. Então, o profissional que vai trabalhar com esporte amador, ele tem que aproximar a prática da teoria. E a teoria a prática na teoria e a teoria com prática. Então, vai misturando tudo de forma que esse curso visa justamente ser uma ferramenta para ligar o que a teoria do treinamento apresenta, mas o que a realidade da prática precisa. Então, a conexão é transformada em várias coisas. Nesse momento, eu estou apresentando um curso especificamente de uma das necessidades interessantes para melhorar o resultado, ou melhor, buscar melhorar o resultado, melhorar a segurança, a prevenção de lesões, a eficiência, a economia, tudo tem muita relação com a força. Então eu fiz questão de separar o treinamento de força para a corrida para trabalhar ao longo desse curso. Então a gente vai ver desde do contexto dos fundamentos, do princípio do treinamento, carga de treinamento para treino de força, estratégias, fundamentos, até chegar no exemplo de uma prescrição que vai ser o final do curso, quando a gente vai entender que a força vai ter relação, vai ter benefícios para a corrida quando ela estiver sendo aplicada. A força é aplicada, o treinamento de força é organizado para melhorar a corrida, com os objetivos baseados na programação de treino e nos objetivos de corrida. Isso evita, vamos dizer assim, um problema tradicional, que é a resistência do corredor de fazer treino de força, porque existe um mito que tem bastante fundo de verdade, que é o problema de desempenho relacionado pelo treino de força aplicado com uma metodologia que não é própria da corrida. Então, fortalecer é preciso. Como que vamos fazer isso? Quando que vamos fazer isso? É isso que a gente vai apresentar ao longo do curso. Então, o desafio é justamente isso: apresentar o conteúdo para que seja incluído na preparação de todo o corredor. Então, quando eu prescrever um treino de corrida, em algum grau eu tenho que ver qual é a melhor forma de eu apresentar um treino de força para ele. Não necessariamente na academia. Eu posso fazer um treino de circuito, um treino que ele vai usar equipamentos, ele tem acesso à academia, eu direciono isso, enfim. Eu tenho que encaixar uma solução para esse meu corredor. Então, o desafio é esse: encontrar uma solução de preparação de força para o meu corredor. Então, meu nome é Paulo Roberto da Silva, eu sou graduado em Educação Física, tenho bacharelado e licenciatura, e me especializei em treinamento desportivo. Desde 95, 94, por ali eu comecei nas primeiras participações como ciclista, sempre amador, lógico, sempre dentro do esporte amador, mas comecei a participar e a corrida naturalmente entrou lá por 97, 98, as primeiras ali, e acabou que a corrida sempre fez parte da minha, vamos dizer assim, do meu calendário, sem querer por quê? Porque é normal a gente participar dos eventos conforme é divulgado. Antes, quando a internet não era
vamos dizer assim, acessível, era mais naquele contato próximo ali da cidade, divulgação de um clube, enfim. Mas a corrida começou a se apresentar. E a facilidade para mim, entre ciclismo e corrida, acabou os resultados mais expressivos para mim, no meu nível, pessoalmente, foi a corrida. Então a corrida sempre esteve presente, e principalmente pela experiência no circuito de rua da minha cidade. Então o valor que eu comecei a dar para o meu circuito, para a minha associação de corredores, foi depois que eu comecei isso, quando eu comecei a correr, era estudante, não tinha nem pretensão de fazer educação física ainda. Mas depois, quando eu comecei a fazer educação física, que eu comecei a estudar, a entender ou a ter os conteúdos de treinamento, eu começava a fazer um paralelo com aquilo que eu fazia no dia a dia ou com aqueles resultados que eu tinha. Então, o parâmetro do nosso campeão municipal era o parâmetro mais avançado para nós daquela cidade, daquela região ali. Então, isso aí tá. E eu comecei a ver que a literatura apresentada no treinamento esportivo, por razão e lógico e óbvio, é baseado nos grandes campeões olímpicos ou nível de desempenho muito alto. Mas a necessidade de um corredor amador não difere de um campeão olímpico em questão de fisiologia, em questão de anatomia, em questão de princípios do treinamento. O que eu tenho que aprender a adequar, eu como treinador e eu como corredor, é os valores absolutos. Primeiro, esse pessoal, esses corredores, esses atletas de alto nível, de desempenho olímpico, são pessoas privilegiadas no desempenho físico com o treinamento adequado. Então eles têm um rendimento que é próprio disso, mas os princípios do treinamento são aplicados a qualquer nível. Então é isso que eu busco fazer. Organizar um conteúdo fundamentado na teoria e trazendo para a realidade, para vamos dizer assim, para as demandas de um campeonato regional, de um campeonato estadual. Então isso eu acabo tendo uma realização, porque é um conteúdo que para mim faz falta, eu como corredor, e para mim como treinador, acaba sendo a solução para os atletas e os corredores que eu monto o treinamento. Então isso vai, ao longo de todo o curso eu vou apontando, isso aqui do ponto de vista do corredor é o que preciso, na literatura fala isso, mas eu tenho que adaptar esse valor, esse tempo de referência, por exemplo, para a nossa realidade. Então um corredor, vamos dar um exemplo prático aqui. Um corredor de alto nível, um corredor que tem um patrocínio, que é o profissional que vive disso, ele tem um fisioterapeuta, ele tem em teoria tem uma estrutura de recuperação, um médico, enfim, fisiologista, tem toda uma estrutura necessária. Mas eu, pessoalmente, como corredor de rua, eu tive como todo corredor, momentos que se afastam por lesão, ou por excesso, ou por erro ali, né, de recuperação. Com o tempo, depois de um problema de lesão, eu comecei a fazer fisioterapias preventivas. Então, eu não tenho, ao contrário de um corredor, eu não tenho um fisioterapeuta, uma equipe disponível para mim. Mas o que eu faço? Ao invés de exagerar no treinamento, ao invés de esperar piorar a situação, ou investir em equipamento, uma joelheira, por exemplo, como a gente vê comumente na rua, comprar uma pomada cara, ou me preocupar qual o suplemento, eu separo uma verba para cada 15, 20 dias ou de mês em mês fazer uma fisioterapia preventiva. Então vou lá, faço um trabalho preventivo e isso tem evitado muito. Então o que eu faço? Eu não tenho uma equipe multidisciplinar, mas eu procuro equilibrar os serviços multidisciplinares. O que eu preciso para recuperar? Visitas periódicas ao fisioterapeuta. Eu vou lá, converso com ele. Muitos fisioterapeutas fazem parceria com assessorias, então eu posso diminuir o valor, então eu posso ter um valor mais acessível, mas esse benefício, já que eu quero treinar, eu posso investir nisso. Então esse é um exemplo que não é necessário pensar que só atleta de elite tem fisioterapia. Não, eu posso fazer ou uma massagem lá de vez em quando, porque os valores, se colocarem na caneta, no papel ali, pegar uma caneta e colocar, o valor que eu gasto para fazer eventualmente uma fisioterapia, eventualmente uma massagem, vai me dar uma qualidade de treinamento que eu não vou entrar em situação de overtraining ou de lesão, que eu vou gastar para recuperar. Então eu previno
e não recupero, não gasto na recuperação. De qualquer maneira, o investimento vai ser, e principalmente a constância, eu vou ter mais consistência no treinamento. Isso é um ponto de vista. E além do mais, a questão dos métodos também adequado para o corredor amador. Então, de maneira geral é isso. Eu apresento o conteúdo e falo, ó, do ponto de vista do professor é isso, do corredor é isso, e eu vou fazendo um paralelo. Bom, então, essa aqui é um dos resultados que eu tenho mais expressivos, pessoal. Vice-campeão gaúcho de duatlon em 2018, campeão gaúcho de duatlon na categoria 35-39, então aqui foi na categoria. Em 2018 eu consegui ficar entre os primeiros na geral, que acaba entrando como elite. Estadual de duatlon aqui no nosso estado, na Argentina, aqui a gente faz fronteira, tem proximidade, então a gente tem esse intercâmbio de participar do estadual aqui nos estados, nas províncias de Corrientes e Misiones. Então essa integração é muito interessante e acaba que o duatlon, pela contribuição da corrida, me dá uma vantagem pessoal que eu tenho resultados mais expressivos. Então eu tenho uma grata satisfação e sempre voltando para a questão da corrida municipal. Aprender a correr dentro de um circuito municipal, dentro de uma sequência, tem muito valor. Então, mais do que esses resultados, o que eu fico feliz é que todo esse treinamento fui eu que fiz, então é uma satisfação como treinador. Como corredor amador ou como do atleta, eu participei, então eu sei o quanto se sofre para treinar, quanto é ruim treinar machucado. Eu também sei e acabo compartilhando com meus alunos, com meus corredores, que atleta amador, corredor amador não treina com dor. Não existe, na minha opinião, não há motivo para um corredor treinar com dor. Dor é um sinal que alguma coisa está errada e tem que ser revista. Ou é parar e fazer um tratamento médico, ou reduzir volume, ou combinar tudo, enfim. Na minha opinião, corredor amador não tem por que treinar com dor. Se é superação, para mim é exagero, mas superação e exagero é bem próximo. Então, se eu estou numa prova, como muito acontece, eu estou numa prova e sinto um desconforto, aí eu vou até onde dá. Agora, num treinamento ou até mesmo numa prova, quando eu percebo que a dor não é de cansaço, não é de fadiga, é uma lesão, eu como corredor amador, eu sei que eu tenho vontade de fazer, mas eu como profissional de educação física, eu tenho que orientar e evitar que isso aconteça. Eu tenho que orientar que o corredor entenda que é melhor ele parar ali e ter uma recuperação adequada e na próximo desafio vai. Por quê? Na segunda, na terça-feira ele tem que voltar a trabalhar. Ou ele faz aquilo um resultado muito bom e fica meses afastados. Então, esse é o que eu vejo como um plano de treinamento, é que eu tenho um grupo de pessoas que vão chegar então no objetivo esportivo, completar, cada um vai ter o seu objetivo, completar, baixar o resultado, competir. Então, no mesmo evento esportivo, tem vários objetivos. Mesmo tendo vários, então o desafio que eu vejo do profissional é identificar, saber quem ele vai treinar, o que ele vai fazer, e achar o melhor caminho. Então, treinamento não é um trilho, não é um caminho rígido, onde para chegar até o ponto é assim. Então, todo mundo que chega para mim, eu faço o mesmo treinamento. Então, isso é aplicar um trilho. O que eu tenho que fazer é encontrar uma trilha. Cada um identificar quais são as necessidades e como que eu faço para que esse meu corredor tenha uma solução adequada para ele, tanto em questão de tempo, quanto questão de qualidade de preparação. Então, o corredor tem um histórico, a gente vai ver o que os princípios do treinamento falam de individualidade biológica. Então eu tenho um indivíduo que ele é o genótipo mais fenótipo. Então é o que ele traz de genética e aquilo que ele tem ao longo da vida. Então isso forma um indivíduo. E eu tenho que respeitar isso. Quem pode mais, quem tem perfil mais, isso aí eu tenho que identificar. E o treino de força entra nesse contexto. Então, para encerrar, o que eu fiz questão é separar o máximo de contribuição que eu posso dar para o profissional, para o acadêmico de educação física, que busca qualificar a sua prescrição para achar uma solução para o corredor, de maneira que ele busque o resultado com qualidade, passando pela preparação complementar e não só corrida. Treinar corrida só não resolve. Bom, o conteúdo programático é esse, então nós vamos passar dos conceitos básicos,
meios e métodos de treinamento de força, organização, bastante conversa como estratégia, o que eu vejo como um caminho, ou melhor, deixar bem claro, não é que esse seja o único caminho, ou essa metodologia que eu vou apresentar é a única, é a melhor. Não, ela é eficiente porque ela tem mostrado resultados para mim, para os meus corredores, então alguma coisa vai dar mais certo, outra não, se não deu para um, vai para outro. Então, o que eu vou mostrar basicamente são estratégias que eu aplico para encaixar, para conseguir colocar um treino organizado, onde a corrida seja a corrida específica, o treino específico, e complementar com força, flexibilidade e técnica. No curso, a gente vai falar basicamente de força, mas nos cursos que já tem na plataforma, tem de periodização e também do plano de preparação, que aí foi um curso bem completo, desde o planejamento, periodização, tudo, mas falando do treino de força, mas nesse curso agora é mostrar um caminho para prescrever. E o encerramento do curso vai ser um exemplo de uma prescrição para montar um circuito de força para um corredor. Então, esse é o material, e o material didático, ou melhor, esse é o conteúdo programático, e o material didático vai ficar disponível, então a apresentação que for mostrada no curso vai estar disponível, e também as planilhas e o material editável que eu vou usar, eu vou colocar à disposição. Pessoal, então eu espero vocês no curso, no primeiro módulo, e vamos lá que nada resiste ao treino, a gente tem que treinar, mas estudo também é treino. Então, nesse momento, vamos qualificar a prescrição e ajudar o nosso corredor a chegar onde tem que chegar, que corrida é um projeto de vida, é um estilo de vida. Abraço, até mais!